Um dia, pessoal, eu recebi uma lição de um pastor que mudou muito a forma como eu penso. Ele me mostrou através dessa lição, sem precisar falar nada sobre preconceito, como eu era preconceituoso. Vocês vão entender agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Ponto Espírita. Pessoal, antes de qualquer coisa eu queria pedir desculpas para vocês, né? Hoje é quarta, segunda-feira eu não postei vídeo aqui, mas é porque semana passada, né, que é quando eu tinha que ter gravado o vídeo de segunda, foi uma semana muito tumultuada aqui na minha vida, aqui em casa, né? Mas a gente consegue, né, superar os obstáculos, os desafios. Aqueles que ainda não foram superados, estamos trabalhando para isso. Mas então eu não consegui, né? Na verdade, no canal Espírita, semana passada, eu fiquei sem vídeo quinta e sexta, e aqui na segunda-feira eu não gosto de jeito nenhum. Canal do Henrique também, na segunda não teve o shorts, né, que eu posto. Enfim, eu não gosto disso, eu gosto de manter a frequência. Mas então eu queria pedir desculpas para vocês. E hoje então eu vou falar desse caso que aconteceu há muitos anos atrás. Recentemente eu postei aqui no Ponto Espírita um vídeo, né, sobre uma senhorinha, não sei se vocês se lembram, né, que a gente, né, passou uma situação com o meu cachorrinho, né, ela deu uma lição de humildade incrível, um espírito extremamente evoluído. Se vocês não assistiram o vídeo, eu vou recomendar vocês assistirem, porque foi algo que marcou demais a minha vida, marcou muito, né? Eu levo esse ensinamento até hoje. Essa história de hoje tem um pouco a ver, porque essa senhorinha, né? Então, que eu comentei com vocês sobre ela tinha um filho, né? E nós acabamos ficando muito amigos. Esse meu amigo, né? Ele tinha alguns problemas, né? De locomoção, ele tinha os membros atrofiados, então ele caminhava com um andador. Um cara inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo, funcionário público, né? Concursado, né? Evangélico, né? E quando eu conheci ele já tinha feito uma leitura completa da Bíblia quando ele se converteu. Depois ele fez uma leitura completa fazendo um estudo teológico, depois um estudo histórico. Ele estava na quarta leitura da Bíblia, eu acho, quando ele desencarnou, a quarta leitura, fazendo algum tipo de estudo, né? Um cara incrível, incrível. Eu lembro até, no começo, né, eu ia muito lá para casa dele, né, e a gente conversava, né, quando eu não tinha aula, ele ainda não estava trabalhando, não tinha sido aprovado no concurso ainda. A gente passava a tarde assim conversando, às vezes a gente jogava videogame também. A gente conversava muito sobre Bíblia, né, sobre Deus. E nesse momento eu ainda não tinha falado para ele que eu sou espírita. Aí já foi o primeiro preconceito, né? Eu, por achar que ele era evangélico, por ele ser evangélico, achava que ele teria algum tipo de preconceito. Um dia a Luana foi lá, né, minha esposa, e ele perguntou para ela: olha, qual é a religião do Luiz? Ela falou: ele é espírita. Aí eu cheguei na casa dele nesse mesmo dia, né, à tarde, não sabia, né, que a Luana tinha falado isso para ele. Aí ele falou assim para mim: olha, eu tô muito chateado com você. Eu falei assim: por quê? Porque você não me falou que você é espírita. Eu peguei e falei: então, mas você é evangélico, né? Eu sabia que você não ia gostar. Ele: não é isso. É que você não teve confiança em mim, que a amizade é essa. Nossa, por que você não quis falar que você é espírita? Para mim não tem problema nenhum. E aí as nossas conversas, né, sobre a Bíblia, né, ficaram muito melhores depois disso. Então eu já tive a primeira grande lição, né, de preconceito. E aí, nós fomos... Um dia ele falou assim para mim: deixa eu te falar uma coisa. Lá na igreja, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, eu lembro direitinho o dia e a hora, nós temos um estudo bíblico. Você não quer participar do estudo bíblico? Eu falei: cara, mas eu sou espírita, como que eu vou na igreja evangélica? Não. Não é para se converter, não. Você vai ser bem recebido. É porque eu quero alguém para trazer um contraponto sobre a maneira como nós vemos a Bíblia, para que a gente possa discutir as questões lá, porque está muito parado, a gente precisa discutir outras questões em relação à Bíblia. Aí quer saber de uma coisa? Eu vou. E aí comecei a ir. E foi muito legal, né?
Porque assim, todo aprendizado que a gente adquire é maravilhoso, né, para nossa vida, né? É maravilhoso. E tive a oportunidade de aprender um pouco como eles interpretam a Bíblia, né? É muito legal. Não é algo que me influencia, né? Porque eu tenho uma visão diferente, mas aprender aquilo foi muito legal. E o pastor não participava do estudo. Um dia nós estamos lá e o pastor chega. Boa noite, meus amigos. Eu estava passando por aqui e resolvi parar, entrar para falar um oi para vocês. Todo mundo cumprimentou. Aí ele virou e falou assim: estou vendo que nós temos um amigo novo aqui na igreja hoje. Qual o seu nome? Aí eu já fiquei assim, né? Olhei pro meu amigo, ele tava com um sorrisinho de canto de boca, porque ele sabia que o pastor era um cara incrível, né? Aí, com um sorrisinho de canto de boca. Aí eu falei: Luiz Fernando. Ah, que bom, meu filho, que você tá aqui hoje. Deixa eu te perguntar, você é evangélico? Eu não sou. Mas você tem alguma religião? Aí eu pensei bem, e agora? Como que eu vou falar na igreja evangélica, dentro da igreja, na frente do pastor? Vou falar para o pastor que eu sou espírita. Ele no mínimo vai pegar a madeira e os pregos para me colocar ali de exemplo, né, ali fora, na entrada da igreja. Olha o tamanho do meu preconceito, eu achando que ele seria preconceituoso. Olha o tamanho do meu preconceito. Aí ele falou assim: a sua família toda é espírita? Eu não, só eu. Mas o que você acha da sua família não ser espírita? Você acha errado? Eu falei: não, de jeito nenhum, pastor. Meus pais são católicos, praticantes. Quando eu vou lá na minha cidade, às vezes eu vou à missa, né, quando alguém me convida. Minha irmã mais velha é evangélica. Às vezes quando eu vou lá para minha cidade, ela me convida para ir no culto, eu vou, o pastor lá sempre faz, ela pede para ele fazer uma oração para mim no final do culto, me sinto muito bem. Então não tem problema com isso não. Aí, pessoal, veio aquilo que me surpreendeu. Ele falou assim para mim: posso te dar um conselho, meu filho? Eu falei: pode. Ele falou assim: continua do jeitinho que você é. Pega o que de melhor a tua religião espírita tem para te oferecer, o que de melhor a religião católica dos seus pais tem a te oferecer, o que de melhor tem a religião evangélica da sua irmã tem a te oferecer, e viva tudo isso no seu dia a dia, porque isso é ser cristão. Você viu a placa lá na porta da igreja na hora que você entrou? Falei: vi, pastor. Ele falou assim: aquilo ali não salva ninguém. Ninguém. O que salva é o que a gente tem dentro do nosso coração e as nossas atitudes. Então viva o que de melhor cada uma dessas religiões possa te oferecer, porque isso é ser cristão de verdade. Ali, pessoal, mas foi uma lição para mim, e eu me senti tão envergonhado pelo meu preconceito. Eu lembro que o pastor falou e eu ali, né, completamente surpreso, olhei pro meu amigo e ele olhando para baixo assim com um sorrisinho de canto de boca, assim, ele querendo rir da minha reação, porque ele sabia que o pastor não era uma pessoa preconceituosa. Esse meu amigo mesmo não era. Ele sabia que o pastor não era. Mas esse meu amigo sabia que eu provavelmente tinha esse preconceito. E eu senti muita vergonha de mim mesmo. Muita vergonha. O que isso me trouxe de ensinamento? Me trouxe que a gente não pode julgar as pessoas. A gente não pode querer se antecipar fazendo um juízo de valores, porque cada pessoa é de um jeito. Eu já ouvi muito que eu tenho um pacto com o diabo,
que eu vou pro inferno porque eu sou espírita, que esse negócio de espiritismo é coisa do demônio, que na verdade eu falo são com demônios. E já ouvi muita coisa boa, já ouvi muitos católicos falando coisas boas sobre o espiritismo, como o espiritismo ajudou eles em momentos difíceis, como já ouvi de evangélicos também. Da mesma forma que eu contei essa história do pastor uma vez para uma pessoa evangélica, essa pessoa achou o cúmulo do absurdo o pastor ter tido essa atitude comigo, que ele tinha que ter me repreendido por eu ser espírita. Eu já contei essa história para evangélicos que acharam lindíssima a atitude do pastor e que já me falaram também que o espiritismo já ajudou elas. Então, pessoal, se você encontrar alguma pessoa que tenha algum preconceito por você ser espírita, não fique triste, não fique magoado, não tenta convencer a pessoa. Apenas siga em frente, porque o preconceito tem a ver com a pessoa, não com o espiritismo, com você. Mas antes de procurar preconceito nos outros, olhe para você. Veja se você não está sendo preconceituoso como eu fui nessa ocasião com o pastor. Porque nós somos responsáveis pela nossa evolução, pela nossa transformação moral. Não é ninguém. Ninguém é responsável pela nossa transformação moral. Nós somos. Então talvez eu tenha tido essa experiência tão incrível, né? Tão incrível nessa igreja evangélica essa vez. E outra coisa, eu lembro que ele falou assim pra mim, depois que ele falou que a placa da igreja não salva ninguém, ele falou assim pra mim: você é bem-vindo para vir à nossa igreja, pode continuar sendo espírita, ninguém vai te cobrar conversão aqui dentro, você tem total liberdade para vir aqui, você é bem-vindo. Não precisa se converter, não é isso que eu quero. Se você se sente bem aqui, venha. Aí ele falou o nome do meu amigo, né? Se te convidou, que aí ele falou que ele que tinha me convidado, né? Meu amigo falou, se ele te convidou para você vir aqui, é porque é importante você aqui com a gente. Então pode vir, pode realizar o estudo com a gente, não tem problema. Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Será que o preconceito está em nós ou está nas outras pessoas? Então vou deixar essa reflexão aqui para vocês hoje, nessa quarta-feira linda. Tá certo, meus amigos? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, aqui no canal Ponto Espírita. Confere aí se você está inscrito no canal. Confere aí se você deu um joinha no vídeo. Confere se a opção toda está marcada lá no sininho das notificações para o YouTube entregar todo o nosso conteúdo para você, tá certo? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.